vai ter lá um link onde você vai poder baixar o PDF desse livro de forma gratuita. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Pod Top e eu sou o professor Ricardo. Esse vídeo de hoje é dedicado para os alunos que estão concluindo o ensino médio ou jovens que estão começando a sua vida adulta. Então, se você é jovem, que está com esse perfil, ou é pai, mãe de algum aluno que está concluindo o ensino médio, fique até o final, porque você vai gostar do conteúdo desse vídeo logo após a nossa vinheta. Esse vídeo de hoje é sobre algo que aconteceu após uma apresentação dos meus alunos. Olha que história interessante. Eu fui convidado para gravar um debate entre alunos do terceiro ano e foi no formato de julgamento. Tinha um professor que ia ser o juiz, outros professores iam ser os jurados. Uma turma ia defender um ponto de vista, a outra turma outro ponto de vista. E, por eu gostar dessa parte de mídia, ter o material para fazer a gravação, eles me convidaram para estar ali gravando. E durante a preparação da câmera, bateria, iluminação ali em casa, eu ficava na minha cabeça martelando. Eu não posso me meter, eu tenho que ficar quieto, né? Porque vocês já estão percebendo que a gente, como professor, gosta de falar, né? E dar os nossos palpites. E eu fiquei assim, eu não posso me meter, eu não posso falar nada, eu tenho que deixar os alunos se desenvolverem ali, né, os seus raciocínios. Vem a seguinte, o lampejo, né? A gente, no dia a dia, de vez em quando, vem um lampejo, uma ideia, só que a gente deixa passar, acaba não colocando em prática e tal. Que os alunos saem muitas das vezes do ensino médio sem a maturidade necessária. E eu pensei, poxa, eu poderia escrever um manual sobre isso, eu poderia escrever para o aluno alguma coisa que ajudasse ele nessa vida adulta. Por quê? Eu sou professor de física, então é uma área das exatas, né, nada a ver com a área social, nada a ver com esses relacionamentos sociais do aluno. E durante o ano a gente tem que se ater ao conteúdo programático, né, que foi planejado lá no início do ano. Dado o momento, acontece alguma coisa muito esplêndida ou algum fato muito marcante, a gente abre lá um parêntese e comenta na sala de aula, mas não pode ser o normal, tá? O normal, você tem que dar o seu conteúdo, ensinar o aluno lá a fazer os cálculos, ao raciocínio a respeito do conteúdo de física. Pois bem, e eu ali, naquele dilema de querer falar para o aluno, dar alguma dica ali, mas eu tinha que ficar quietinho, só registrando naquele momento, veio então essa ideia, falou: "Eu tenho que escrever esse manual para o aluno", né. Hoje em dia é tão fácil escrever as coisas, tem recurso, tem lá, os computadores, e registrar também isso, deixar isso para a posteridade. E também veio aquele dilema, eu tenho 2 crianças novas, poxa, esse manual também pode servir para o meu filho, para eu ensinar meu filho como que ele tem que se comportar na vida adulta. E juntou, né, essa vontade, esse desejo muito grande de escrever esse manual, e eu fiquei ali uma semana, basicamente, o meu pensamento, tudo que eu via na rua, eu pensava no manual, tá. Eu via, sei lá, uma pessoa vendendo uma coisa, eu tenho que falar sobre isso no livro. Eu via uma matéria na televisão, falei: "Olha, eu tenho que citar isso no livro". Uma semana, 70 páginas, né, tanto de experiências que eu vivi, tanto de experiências que me contaram, coisas que também eu vi no dia a dia. Então a gente construiu esse livro. Esse livro se chama Mais 18, Manual para Viver Sem Censura. O que ninguém te disse, mas você precisa saber. Tá? Eu vou colocar aqui depois aqui no cantinho. Eu vou colocar aqui em algum lugar aqui a capa para vocês identificarem esse livro. Tá? Já foi devidamente registrado, tudo bonitinho. E já inclusive tem dele na Amazon para ser vendido na forma digital. Tá? Bem, mas, eu não poderia só escrever esse livro, eu tenho que fazer com que esse livro chegue até você. Então, para não ter desculpa, e o professor, o sonho dele, né, de vida é ver o conhecimento sendo divulgado, tá. Esse é o grande sonho de todo professor. E eu vou fazer o seguinte, eu vou disponibilizar, tá, por enquanto, esse livro gratuitamente.
seguinte, em algum lugar aqui na descrição vai ter lá um link onde você vai poder baixar o PDF desse livro de forma gratuita, tá? Para você ter essa informação. E você vai, professor, mas o que que você ganha com isso? A gente vai fazer um combinado. Se você achou que esse livro acrescentou alguma coisa na sua vida, ou do seu filho, da sua filha, do seu sobrinho, você vai pagar pelo livro. Em algum lugar lá nas páginas do livro vai ter lá um QR Code que você vai poder fazer um pagamento simbólico por aquele livro, tá? E somente se você gostou. Se você olhou e falou: Isso aí é mais um papinho de para-choque de caminhão", tudo bem, eu vou compreender, eu vi que para você esse livro não funcionou, tá? Mas eu tenho certeza, pelo carinho que eu coloquei, pela dedicação, pelo tempo, ele vai ser muito proveitoso para você e você vai ter, né, um desejo, você vai sentir o desejo de me recompensar pelo material que você recebeu, tá bom? E eu quero fazer um spoilerzinho desse livro, um pouquinho, para você entender como ele é importante, né? Um dos primeiros dilemas do aluno quando ele acaba o ensino médio é o seguinte: ele está ali 13, 14, 15 anos, todos os dias indo para a escola. Mas, a partir agora do ano que vem, ele não vai ter mais esse compromisso de ir para a escola. Ele vai acordar de manhã e o que que eu vou fazer hoje? Não sei, tá? Porque ele não tem mais escola, ele acabou, né? Para a grande maioria dos brasileiros, acabou o colégio e agora vai começar a vida adulta, tá? E o grande dilema é: vou trabalhar ou vou continuar estudando? E pesquisei isso com meus alunos, a maioria escolheram pelo trabalho. E tenho uma péssima notícia para te dar. Essa foi a pior escolha. Por que foi a pior escolha? E eu mostrei isso no cálculo. Falei: olha, você agora está com 18 anos. Se você trabalhar até os 28 com o salário mínimo, que é o que a maioria sem qualificação vai receber, você vai conseguir faturar, vai entrar na sua mão, claro que tem todas as despesas, custos e tal, vai entrar na sua mão R$ 180.000 em 10 anos. Agora, se você separar 5 anos para se preparar e depois você trabalhar mais 5 anos ganhando R$ 3.500, você vai faturar na sua mão R$ 210.000. Ou seja, quem se preparou por 5 anos para ganhar mais, nesses mesmos 10 anos ainda vai ter um lucro em cima daquela pessoa que trabalhou direto de R$ 30.000. Sem contar que às vezes o trabalho daquela pessoa de 3.500 é mais leve do que a pessoa que está trabalhando lá, lutando para ganhar aquele salário mínimo. E quando você joga para mais de 10 anos, porque aquela pessoa que não se preparou vai continuar ganhando os 180.000 naqueles 10 anos, enquanto a outra pessoa agora vai ter 3,5 por 10 anos, que vai chegar em torno de R$ 420.000 de rendimento contra os mesmos 180 daquela pessoa que não se preparou. Então, todos os cenários indicam que estudar é o melhor caminho, mas a gente sabe que a realidade do jovem é que ele precisa de ter grana, precisa de dinheiro, precisa de oportunidade. Aí a sociedade, os pais, às vezes os melhores amigos, falam: olha, você não vai conseguir não, vai trabalhar de entregador mesmo, é agora, freta aí, divide um esquema e faz um esqueminha para você fazer um Uber e tal, né? E eu digo o seguinte, tá? Com relação, por exemplo, a Uber, desculpe aí as pessoas que trabalham no Uber, mas lá na ponta, lá no final de tudo, quem trabalha com Uber vai perceber que ele está dando dinheiro para montadora de carro, para autopeça, para posto de gasolina e para governo. No final, ele ganha um salário bem pago, mas com muita dor de cabeça e com muito custo. Quantos aí motoristas de Uber, né, que acabaram fazendo corridas em locais perigosos ou até no centro da cidade mesmo e sofreram fatalidades ali, seja com acidente, seja com assalto. Então não é uma profissão que você sai de casa e tem certeza que você vai voltar, tá? A chance, né, de ter um contratempo é muito grande, tá certo? Então, assim, me desculpe estar falando isso, mas eu acho que no fundo, tá, todo motorista de Uber, ele entende os riscos, né, que ele passa durante a sua profissão.
Então eu não é uma profissão que eu recomendo, tá, que vai ser livre de estresse. Através do estudo, você consegue, de repente, fazer algum tipo de trabalho que você não vai envolver tanto risco, tá. Você vai ter ali uma estrutura mais amigável, uma estrutura menos estressante, onde você pode, botar ali o seu tempo mais maleável, eu não sei, cada um vai ter uma realidade. Já tem gente que gosta mesmo de trabalhar ali acelerado no 220, né. Eu já tive essa fase, hoje eu não estou mais nessa fase de aceleração, mas eu digo para vocês que tudo que poderia, dizer contra mim para estudar, eu passei, tá. Toda dificuldade, lá no livro eu narro lá minha história, eu não vou aqui me alongar muito, mas se você ler o livro, você vai ver todas as dificuldades que eu tive para dar desculpa de não estudar. Mas eu vi desde pequeno que a única solução para mim, para ter rendimento, para ter um salário melhor, para produzir, para conquistar meus sonhos, era através do estudo. Isso foi ponto crucial para eu me dedicar aos estudos. Eu não me considero inteligente, eu me acho completamente limitado em N assuntos, mas eu sabia que era através desse esforço no estudo que eu poderia, desenvolver e realizar meus sonhos. Então esse é o conselho que o livro dá nesse capítulo. É importante trabalhar sim, é importante estudar sim, mas qual é a solução então, se você está me falando, professor, que o melhor é estudar, qual é a solução? A solução, cara, é você conseguir conciliar. Vamos para a minha realidade. Quando eu era jovem, né, a gente não tinha essa questão tão pesada com relação ao trabalho de infantil. Eu fico órfão de pai aos 9 anos, minha mãe com 3 crianças para criar, e eu achava um absurdo, eu ficar sendo pesado para minha mãe. Eu tinha essa consciência, eu não queria ser pesado. Eu queria, por exemplo, chupar uma balinha, comer um doce. Eu pegava um saquinho de estopa, saía pelo bairro catando lata de óleo, né, nessa época o óleo vinha em lata ainda, lata de óleo, um creme dental, para quem não sabe, antigamente a embalagem era alumínio, né, e eu ia catando aquele material reciclado, ia lá no ferro velho e dava 50 centavos. Aí eu trocava por balinha e ali então não era pesado para minha mãe. Não ficava pedindo roupa de marca, tá, o que vinha, eu agradecia com muito agrado, tá, não ficava reclamando. Então, eu tentava fazer minha parte. E surgia, por exemplo, ajudante de pintura de casa, eu ia lá ajudar. Ajudante de cicle, né, aquelas pessoas que consertam bicicleta, eu ia trabalhar de ajudante de cicle. Então sempre eu fui me virando ali com meus 12, 13, 14, 15 anos, sempre algum tipo de serviço para que eu não fosse pesado para minha mãe. E ela nunca me cobrou nada, nunca ela falou assim: "Olha, se você ganhou, 1000 cruzeiro, me dá aqui 500". Nunca ela me cobrou nada, todo o dinheiro ficava para mim, só que eu tinha o orgulho de chegar no sábado, quando eu via meu dinheirinho, eu ia lá no mercado, comprava ali 1 quilo de maçã, um leite, uma fruta, uma banana, então eu sentia orgulho de poder ajudar em casa. Então nunca foi exigido, mas eu sentia esse orgulho de ajudar em casa, tá bem? Pois bem, chega no final do ensino médio e eu vejo que esses trabalhos que eu fazia não iam me levar muito longe, eu ia ficar naquilo ali. Eu lembro de um exemplo de um senhorzinho que eu conheci, que a vida dele toda era trabalhando num balcão de uma loja. E ele, na vida dele, passava, era só uma porta que ele olhava os carros passando naquela porta. E eu ia lá comprar as coisas e comecei a meditar. Isso, eu novinho, com 15, 16 anos, eu falei, gente, que vida triste tem aquele moço. A única visão que ele tem é daquela porta e os carros passando na frente e ele atendendo as pessoas. E eu conheci ele há bastante tempo e ele tinha aquela bicicletinha, né, Monarch barra circular, e não saía daquilo, aquela pinturinha queimada, ele ali com aquela bicicleta, ia para casa, eu conhecia a esposa dele, né, e ele voltava para o trabalho, trabalho para casa. Eu falei: "Gente, se eu não estudar, eu vou ficar nessa vida. A minha vida vai ser toda uma visão de porta, eu vou olhar uma porta, carro passando, atendendo um cliente, 'Oi, tudo bem?' Pá-pá-pá, pá-pá-pá". Ele foi, assim, um grande gatilho, que eu falei: "Não quero ter essa vida de balconista, de ficar vendo a vida toda passando dessa forma". Então o primeiro gatilho foi esse. E, por exemplo, uma recompensa que eu tenho,
é quando eu encontro algum ex-aluno e ele me fala: "Professor, foi muito importante as suas aulas, porque eu consegui entrar para o curso de engenharia, eu consegui a profissão tal, estou seguindo isso, fazendo aquilo". O professor, ele se sente alegre com esse tipo de coisa, realização. Então, se eu ficasse a minha vida toda só vendo o carro passando em frente a uma porta e não tivesse, esse tipo de depoimento, eu não seria realizado, tá. Então, se entender é que professor, ele tem uns, às vezes o sonho de outra pessoa seria ter um carro do ano, ter uma casa top, mas o professor, de modo geral, ele, na verdade, ele se sente realizado quando ele vê que ele foi útil, tá, na formação de um outro ser humano, tá. Basicamente, a grande alegria de todo professor é essa. Pois bem, com toda essa diversidade, tá, minha mãe viúva, 3 crianças para ela criar, como que eu consegui recurso para fazer uma universidade federal, tá. E para quem não sabe, a minha a minha primeira formação é engenharia, tá. Eu sou engenheiro agrônomo, exerci a profissão, trabalhei, vários anos na profissão. Depois eu vim a me tornar professor também, pegar uma segunda graduação, tá, e atualmente eu exerço só a parte de professor, tá, não estou exercendo a profissão como engenheiro agrônomo, tá bom. Mas como eu consigo fazer uma universidade federal nesse gabarito, tá, uma universidade ótima, sem recursos? Cheguei na universidade, bem, me preparei muito, estudei demais, passei no ensino médio meu, né, quem lembra da época, né, nós tínhamos muitas greves, né, no sistema estadual, então já era normal o calendário 3, 4 meses de greve todos os anos. E os conteúdos ficavam completamente defasados. Tive a oportunidade de ganhar um curso de pré-vestibular de 3 meses, estudei até a última gota mesmo, tá, suguei aquelas apostilas com toda a minha força e consegui então ingressar numa universidade federal, mesmo com todas as deficiências, né, do meu ensino médio regular. Lá na universidade, que bem, a mensalidade já não precisava pagar. Alojamento também foi outra saga, mas eu consegui também um alojamento gratuito. Agora vem a comida. Descobri que se você, faz o estágio com algum professor, você recebia uma cartela de ticket. Então eu procurei um professor, perguntei se ele precisava de estagiário e tal, a gente fez um acordo, e assim eu comecei a estagiar com esse professor, para em troca receber uma cartela de ticket de alimentação. Tinha uns tickets que tanto para o café da manhã quanto para o almoço. Eu consegui então resolver essa questão. Agora faltava dinheiro para passagem, né, para eu voltar para casa de vez em quando. E na universidade eu começava a fazer bico, digitava trabalho para alguém, algum tipo de limpeza, em casa ajudava com pintura. Então eu sempre tentava fazer bico lá, porque eu aprendi lá quando jovem, para poder contribuir para não ser pesado. E assim eu fui, tá, fazendo esse tipo de bico. A grande virada foi no segundo no ano na universidade, eu consegui uma bolsa de iniciação científica. Aquela bolsa, eu fiquei rico. De um jovem que não via dinheiro há tanto tempo e de repente ganhar ali uma bolsa daquela. E pasmem vocês, tá? A bolsa de iniciação científica do CNPq, lá para o ano de 2000 e não, 1996, era de 3 salários mínimos. Hoje não chega a meio salário. Acho que está um pouquinho mais que meio salário mínimo, uma bolsa de iniciação, por conta dos reajustes que não são equivalentes com a inflação. Mas na minha época, essa bolsa equivalia a 3 salários mínimos. Então eu gastava tipo meio e guardava 2,5 numa poupança para, quando acabasse essa bolsa, eu terminar meu estudo. Pois bem, quando você se esforça, abre mão de várias coisas, parece que o universo contribui. Eu não era, eu no meu currículo nada me ajudaria a conseguir aquela bolsa, tá? Eu não tinha amizade, eu não tinha conhecimento para conseguir aquela bolsa, mas quando você se esforça, você se dedica, parece que tudo se alinha, Deus, para que você consiga chegar no seu objetivo. Essa é a grande mensagem do livro. Você o tempo todo está dando o máximo de si, não desistir, porque só consegue as coisas quem não desiste. Durante alguns episódios do PodTop, eu vou estar compartilhando isso com vocês, tá? De exemplo de pessoas que não desistiram. Ah, professor, mas conta daquele que desistiu. Aquele que desistiu a gente não sabe, porque a história não registra os derrotados, tá? A história vai registrar os vencedores. Então grave isso, tá? Quem vence tem lá o seu lugarzinho na história.
Quem não vence, simplesmente a gente não sabe. Então a gente vai estar compartilhando com vocês. Espero que essa história pessoal minha tenha inspirado alguém. Tá? Se inspirou, coloque aí no comentário. Se você puder dar o like, se inscrever no canal, compartilhar com algum jovem que está precisando ouvir essa mensagem, eu vou ficar muito feliz, tá? Então não deixe de ler o livro, tá? O link vai estar lá na descrição, leia o livro. Se você tiver condição e também achar que eu mereço ali o reconhecimento, por favor, façam ali o pagamento do livro via Pix. E se você leu o livro, achou que aquilo ali não acrescentou, não tem problema, tá? Eu vou estar ali tentando aperfeiçoar cada vez mais para trazer algo que seja relevante e interessante para vocês. E quero também dedicar esse episódio de hoje aos meus alunos que estão formando na próxima semana no Colégio Estadual Visconde de Quissamã. Tá? Muito obrigado pelas contribuições que vocês deram para a minha vida esse ano e também eu espero que vocês usem o que foi passado para vocês, seja por mim, pelos demais professores, na sua vida adulta, tá certo? Tá? Muito obrigado pela presença de todos vocês e até o próximo vídeo.